Olá, ouvinte! Está começando mais um devocional do Temor e Tremor. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para iniciarmos uma série de exposições e reflexões no livro de Salmos. Seja muito bem-vindo, que possa ser uma jornada prazerosa e cheia de aprendizagem para você e também para a nossa equipe. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, meu nome é Viviane Carvalho e hoje o seu devocional vai ser comigo, certo? Então vamos orar para iniciar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra e a praticar. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, tanto da nossa equipe, Pai, quanto dos que nos ouvem. Que o Senhor seja glorificado, Pai, através deste devocional, através da Tua santa palavra. Que o Senhor me capacite, meu Pai, e cada um dos ouvintes também. Em nome de Jesus, amém. Livra-me do meu pecado. Ossos estão completamente abalados e a minha alma profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, quando voltarás para me livrar a alma desta morte? Vamos à leitura. Salmos 32. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, diz o Senhor. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Bom, esse é o nosso texto que nós vamos refletir, nós vamos pensar sobre, e é um texto, um salmo que fala sobre arrependimento e confissão. Veja, há dois tipos de arrependimento na Bíblia. Há aquele arrependimento que nós chamamos de arrependimento salvífico, que é no momento em que nós cremos em Cristo, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, então nós somos salvos. E isso acontece apenas uma vez. É como quando eu compro uma roupa, é um ato e acabou. Há outro tipo de arrependimento, que é o arrependimento diário, que não é mais para sermos salvos, mas para sermos santos. Nós devemos nos arrepender todos os dias, e é como se nós estivéssemos lavando essa roupa que nós adquirimos. Nós estamos, na verdade, nos purificando diante de Deus através da confissão. Se arrepender é quando eu entendo que eu fiz algo que feriu a santidade de Deus, algo que é contra o que Deus estabeleceu com o caráter santo dele, e eu quebrei aquilo. Então eu paro, eu sinto, eu entendo e eu penso, poxa, não era para não ter feito isso. Mas é mais profundo do que isso. É como aquela diferença entre me desculpe e me perdoe. Com Deus, o arrependimento ele é mais profundo. Ele vem de dentro do coração. Ele não é um simples remorso. Para que nós possamos ter um arrependimento verdadeiro, nós temos que entender como o Senhor é santo. A Bíblia diz que o Senhor é santo em todos os caminhos dele, que a lei dele é santa. Então, por o Senhor ter esse caráter puro e perfeito, a sua lei também é pura e perfeita. E nós, como seres imperfeitos, nós quebramos essa lei do Senhor. E é nesse momento em que nós
temos a necessidade de se arrepender. Quando também nós conhecemos a nossa própria natureza, entendemos que somos pecadores, nós conseguimos entender que sim, nós precisamos nos arrepender. Para isso, nós temos que ter essa capacidade de identificar onde nós erramos. E isso só acontece quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu conheço a palavra de Deus e os preceitos do Senhor. A partir disso, eu posso ver o que o Senhor exige de mim, o que o Senhor me pede, o que Ele espera de mim. Depois que eu passo por esse momento, de reflexão e identificação dos atos cometidos contra o Senhor e sua lei, nós vamos para a parte da confissão. Você vai concordar com Deus que aquilo que você fez realmente é ruim, que aquilo é pecado, que aquilo é uma transgressão aos preceitos dele, daquilo que ele estabeleceu como legislador, como nosso Senhor. E a partir daquele momento de confissão em que eu reconheço a minha culpa, sem justificativa, sem colocar a minha culpa em outras pessoas, mas assumindo realmente os meus atos, eu confesso ao Senhor. E aí vem a parte que é imprescindível no momento de confissão, que é a confiança nas promessas do Senhor. Se você vai até Deus e você abre o seu coração com o Senhor, você diz a Ele aquilo que você fez, que ninguém viu, só você sabe, você tem que crer também que esse mesmo Deus, Ele pode lhe perdoar e que Ele vai lhe perdoar. Lá em João, no capítulo 1, no verso 8 até o verso 10, ele diz que se nós dissemos que nós não temos pecados, nós fazemos de Deus mentiroso. Mas ele diz que também se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para você, meu amado, que vai até Deus, confessar, creia que Ele lhe perdoou e em seguida se perdoe também. Isso é muito importante. Nós temos que tomar posse do perdão de Deus, nos sentir amados, nos sentir lavados e justificados pelo sangue de Cristo. Nós temos que assumir ao Senhor os nossos atos e entender, por Ele ser o nosso juiz, Ele ser o nosso Deus, mas lembrar que Ele também é nosso Pai, e que Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso advogado. Nós também podemos, incluir no processo de confissão e arrependimento, compartilhar os nossos pecados com os nossos irmãos, com irmãos de nossa confiança, porque a palavra diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar também, para que nós possamos alcançar misericórdia diante de Deus, para que nós possamos pedir forças ao Senhor e à nossa comunidade, a qual nós fazemos parte. Lógico que você não vai se abrir com qualquer pessoa, mas com uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma vida reta diante de Deus e da igreja. O arrependimento que Davi, ele experimentou nesse texto, que fica claro pra gente, é um arrependimento totalmente contrário ao que o mundo ensina. Não foi apenas um remorso, nem um sentimento de tristeza momentâneo. Ele também não abraçou a fraqueza dele, o pecado. Ele correu para Deus. Ele não sentiu apenas uma dorzinha, no fundo do peito. Não, ele passou por um processo de identificação de pecado e confissão. Ele tinha uma firme convicção de que aquilo que ele fez era errado. E ele pedia forças, a Deus. Ele confessou os pecados dele. E nós temos também, que entender que no processo de confissão, após esse processo, nós temos que rejeitar todas as oportunidades para voltar a cair naquele pecado. Deus, Ele nos ama tanto, irmãos, que a palavra diz que Ele repreende e castiga, e reorienta todos aqueles a quem Ele tem por filho e todos aqueles a quem Ele ama. Então, Ele disciplina, assim como um pai corrige seu filho. E isso é muito importante para nós, porque se o Senhor nos deixasse só, se o Senhor nos deixasse entregues às nossas próprias vontades, à nossa própria justiça, provavelmente a gente não iria ter uma percepção dos nossos erros. Mas o Senhor, Ele nos mostra, através do Espírito Santo, na nossa consciência, de que aquilo é errado, através da sua palavra, através de irmãos, que Ele coloca na nossa vida, para que a gente possa se corrigir. Se você que me ouve, eu não sei se você já passou por esse processo de arrependimento para a salvação, que eu falei no início, mas se você não fez ainda, que você possa abrir seu coração ao Senhor. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram, então todos necessitam de confissão, e todos carecem, da glória de Deus, do perdão de Deus. Você também é pecador, embora talvez você não tenha, não sei como funciona na sua mente, se você sente culpa, se você se arrepende, se você consegue entender que alguns de seus atos são contrários à vontade do Senhor, você também precisa
passar por esse processo de arrependimento, você que já é convertido, que me ouve, você também precisa confessar a Deus. Você precisa confessar a um irmão, a orar. Você tem que buscar, né, forças para se livrar disso, desse pecado. E assumir, né, as responsabilidades diante de Deus. E principalmente, né, levantar, né, após as quedas. Se você pecou, faça como Davi, levante, né, se ajoelhe diante de Deus, confesse, creia que Ele lhe perdoou em Cristo. Bata a poeira, como diz, né? E continue, né? Não esmoreça por conta de um pecado. Eu sei que às vezes alguns pecados são tão recorrentes pra gente, a gente acaba se desmotivando, né? Realmente ficando fracos. Mas que Deus ele possa estar nos restaurando, né? A nossa confiança através da palavra dele, né? Através do perdão, do amor, que ele possa nos ajudar a nos sentirmos amados, né? Sentirmos que nós somos perdoados, né? Como a palavra diz em Romanos, que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nós não estamos mais em guerra, então que nós possamos sempre nos limpar, lavar nossas vestes, né? Através da confissão, da oração e do arrependimento, irmão, que você possa refletir, né? Sobre os seus atos, se você também tem algo a confessar, algo específico, ou algo que é recorrente na sua vida, que você possa buscar o Senhor. Ele certamente perdoa todo aquele que vai até Ele com o coração contrito, com o coração confiante no sacrifício de Cristo e na sua própria palavra, né, que é a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, eu espero que todos os ouvintes, né, que acompanharam aqui o devocional, que você possa ter sido edificado, que você possa ter visto o exemplo de Davi e que você também possa buscar, né, confessar a Deus as suas culpas, pois Ele está disposto a nos ouvir e Ele é o mais interessado em que nós tenhamos vitória contra o pecado. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse devocional. Nos ajude, Pai, a confessar a Ti, tanto aqueles pecados específicos, Senhor Deus, que são mais recorrentes, que estão ali no nosso dia a dia, que nós lutamos contra, como também aqueles pecados que a gente acaba ignorando. Nossas iras, meu Pai, nossas faltas de paciência, às vezes murmurações, que o Senhor nos perdoe. E também aqueles pecados específicos, Pai, para quem luta contra o pecado na área sexual, Senhor Deus, ou nas finanças, ou com vícios, coisas mais específicas, meu Pai, e mais recorrentes, que o Senhor nos dê força, Pai, para vencer cada um deles. Que nós possamos sempre reconhecer que nós somos pecadores, e mais que nós possamos também crer na Tua palavra, que diz que o Senhor nos perdoa. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, a si mesmo, a sua palavra, para nos perdoar e nos limpar. Então faz assim, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós. Amém. Não apaga o pavio a expirar. Sara-me de todo mal, Senhor. No sepulcro quem te louvará. Quero estar fortalecido em Ti. Ouve a minha oração, Senhor. Meu leito em lágrimas fica a nadar. Meus olhos